Undertale é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, e por isso eu imagino que não deve ser difícil de deduzir que eu tenho muito carinho pelo jogo irmão dele, Deltarune. O problema é que eu sempre tive um relacionamento meio complicado com esse jogo, porque na grande maioria da existência dele, tudo que ele tinha pra oferecer eram 2 capítulos de uma história que estava inacabada, mas que eram muito divertidos e principalmente muito engraçados e cheios de potencial. Mas a questão de potencial é que, tipo, qualquer um tem, dá pra fuder com isso muito rápido. Justamente por isso, eu sempre tive meio medo de falar que eu gosto de Deltarune, porque eu não sabia o rumo que a história ia tomar, eu não sabia sobre o que ela era direito, eu só tinha um monte de deduções e teorias que não iam levar a lugar nenhum. Foi assim de 2021 até o dia 4 de junho, onde os capítulos 3 e 4 de Deltarune vieram ao mundo. Esse foi um dia particularmente engraçado pra mim, porque eu não consegui dormir à noite e eu acordei literalmente 1 minuto depois do jogo lançar. Eu instantaneamente fui e comprei ele e eu passei as 12 horas que se seguiram jogando essa merda. Eu fiquei o dia inteiro encarando meu monitor. Minha cabeça tava latejando de dor, mas eu não conseguia parar de jogar. Eu tinha que ver como essa história acabava. Como você pode ver, o jogo fez o que eu queria. Ele me comprou de vez. Eu oficialmente posso chegar aqui pra você agora e falar, eu sou fã de Deltarune. A série se encontrou de um jeito muito interessante, porque sendo sincero, essa é uma história muito bem escrita. O Toby Fox sabia a direção que ela ia levar, só que a gente tá podendo ver isso acontecer agora. A palavra certa não seria que Deltarune se encontrou, mas sim que ele começou a mostrar as cartas dele. E agora a gente tá podendo ver quem ele é de verdade. Mas vamos com calma. Vamos por partes. O primeiro capítulo ele age como uma puta introdução ao mundo, e grande parte do que ele se dedica a fazer é mostrar sobre como ele não é Undertale. Apesar da gente ter muitos dos personagens antigos de volta, o foco nunca realmente tá neles. Você vê a Toriel, você vê a Alphys, você vê o grandíssimo Sans Undertale, mas a gente tá assistindo outra história. A gente tá assistindo a história da Suzy, de Chris e do Halsey, e do resto. Tem bastante gente ao longo do tempo aí. E como alguém que ficou com a cabeça enfiada no cenário de AUs de Undertale por muito tempo e sempre gostou muito de criar OCs pra isso, é muito divertido ver que na hora que o Toby Fox decidiu contar uma história paralela à história dele, fazer o AU dele, ele só foi pra uma rota completamente diferente do que todo mundo esperava e do que todo mundo queria. Deltarune é uma parada completamente diferente. Ele tem uma mitologia original, lida com questões completamente diferentes de Undertale. Ele tem aquele rolê que a rapaziada de Sorocaba chamaria de personalidade própria. Caralho, que fone. Pô, rapaziada, eu vou mandar o papo pra vocês aqui muito na moral, mano. Eu tô editando o vídeo aqui e eu expliquei muito sem passar a brisa da coisa. O capítulo 1 de Deltarune, ele é bucha. Ele é a coisa mais genérica que você pensaria quando você fala sequência de Undertale. Ele é só o reino de pessoas que querem alguma coisa de novo, com o rei que tá perdido na escuridão e nas próprias ideias, só que ainda mais preto e branco, porque Undertale pelo menos tem uma cinzentada moral ali muito da hora. Os designs de personagens são muito foda, as músicas são muito boas, a premissa da história é da hora, mas no geral podia ser melhor. Ao longo do capítulo inteiro você vai ouvindo uma rapaziada falando, ó, então tem esse cara chamado Cavaleiro aí, que ele começou a falar um monte de putaria aí no ouvido da rapaziada, e aí nosso bobo da corte ficou louco, aí depois você vai também, desce o cacete no bobo da corte, aí no final do capítulo você desce o cacete no rei, e esse porra aqui que cava buraco no quarto dele e dorme no chão pra bicicleta dele ficar na cama, vira rei. Ainda bem que o reino dele explode no final do capítulo. Muito do que esse capítulo faz é realmente só estabelecer as coisas, é mostrar a fórmula que Deltarune viria a seguir, introduzir os personagens e os arcos narrativos dele, mas ele em si não é grande coisa. A parte mais legal dele é que ele era de graça, e eu pude jogar ele no dia que saiu, quando eu saí da escola. Você vive toda a sua aventurinha, você chega em casa, quando você dorme, você tem essa cena onde o seu personagem arranca a sua alma, coloca numa gaiola e puxa uma faca. Nada desse tipo nunca tinha acontecido antes. E aí o capítulo acaba e a gente teve que esperar 2 anos pra descobrir o que ia acontecer. É no capítulo 2 que Deltarune começou a brilhar de verdade. Isso não é à toa, já que querendo ou não, agora eles tinham se livrado do grosso e podiam brincar com a fórmula que eles tinham estabelecido. E o melhor exemplo disso é a rainha. Enquanto o rei, que é o vilão final do primeiro capítulo, é esse cara muito genérico até eu diria, que é meio arrogante e maldoso, e a coisa mais característica dele é o design, a rainha, por outro lado, é um personagem completamente brisado. Ela é um computador que fala sem entonação nenhuma e palavras aparecem nos olhos dela enquanto ela tá falando coisas. Isso sem contar que ela é cheia de piadinhas visuais e coisas imbecis
Tipo o fato de que ela bebe suco de pilha. Tudo no capítulo 2 é muito mais charmoso do que no primeiro. Não só a vilã é muito mais legal, mas você tem um cenário, um mundo muito mais divertido. Porque você sai dessa aventura meio fantasia e você entra num mundo de tecnologia e o que essencialmente é a versão do Toby Fox da internet. Você tem NPCs que são spams e e-mails e mouses e cliques e ADs, e enquanto o chefe secreto do primeiro capítulo é um bobo da corte, o desse segundo é um e-mail de spam, que é um ser humano horrível e comete diversos atos nojentos. Mas ele é muito carismático. Pra mim, e é só pra mim, porque esse é meu canal, então só a minha opinião importa, a sua tá delegada aos comentários, onde eu não posso responder as ofensas que me dão falando que eu comi sua avó, porque me denunciaram por bullying, e se eu continuar fazendo isso, aparentemente eu perco a capacidade de comentar nos meus vídeos, o que eu não quero. O capítulo 2 é quando Deltarune começou a mostrar o próprio charme. A gente tem muito disso com o Lancer, já que ele é um personagem imbecil, mas no capítulo 2 basicamente todo personagem opera desse jeito, e alguns deles são muito escrachados, tipo a rainha e o Birdly. Deus, como eu odeio o Birdly. Eu não sabia que você tinha mamilos. No nosso mundo perfeito, eu vou ter. Desculpa, Cris, mas eu acho que eu vou ter que dar alt tab daqui. Esse foi o capítulo que me fez olhar pra Deltarune e falar, putz, na real, se pá, tem alguma coisa muito legal aqui. Mas ele não tinha sido suficiente pra me conquistar. Eu sentia muita falta de um plot verdadeiro. A gente tinha indícios de que a gente ia parar em algum ponto, mas ele por si só é meio que só bobeirinhas e aventuras da Gangue da Diversão, volume 2. E aí passaram-se 4 anos, a fandom do jogo enlouqueceu de novo e veio os capítulos 3 e 4. E aí aqui eu colocaria uma montagem muito foda com as músicas do jogo pra falar sobre o quão bom ele é, mas eu vou ser muito sincero, mano. É amanhã do dia que esse vídeo vai ao ar e eu tô muito cansado, eu tô virado, eu só vou conversar com vocês na moral aqui, ó. Estala o dedo, momento de edição leve. Como eu mencionei, eu tinha acordado 1 minuto depois do jogo lançar. Eu acordei exatamente meio-dia e 1. Aí você bota um meme de carteira de trabalho. Eu comprei o jogo e eu passei o dia inteiro jogando. E pra mim, essa foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Eu não gostei muito do capítulo 3, não porque eu não acho ele engraçado, não porque eu não gosto dos personagens dele, mas porque depois do final do capítulo 2, onde Chris abre uma fonte escura em sua desgraçada casa, eu imaginei que o capítulo 3 ia ser mais intenso. Não foi o caso, mas o capítulo 4 compensou e muito. Jesus, como essa coisa é boa. O fato de que a gente finalmente entrou na igreja, que por si só abre margem pra um lugar muito mais atmosférico, mas que a gente tem a reintrodução do Gerson, que é um NPC de Undertale que a gente sabia que era muito foda e que ele tinha treinado o Asgore e a Undyne e que tava morto no mundo de Deltarune. Puta merda. Que da hora. Eu não achei que a gente ia poder ver esse personagem fazendo alguma coisa, mas ele tá aqui. E ele é muito foda. Teve uma vez em 2021 que eu usei ele numa fanfic que eu fiz e eu fiquei muito louco quando ele apareceu. Foi um momento muito hype assim pra mim. Caralho. O capítulo 4 lida diretamente com essa profecia que tá pairando ao redor desses personagens desde o primeiro capítulo. E finalmente mostra que, opa, se pá, as coisas não são tão fáceis assim. Até então, a história tinha um tom de distância muito grande entre ela e qualquer consequência que os personagens sofressem. O Birdly morre no final do capítulo 2, na Rota da Snowgrave, mas ele tá de boa depois, ele tá no hospital, ele tá vivo, ele tá ali. Os vilões fazem merda, mas eles ou viram parte da trupe e fazem bobeirinhas, ou eles ficam na cadeia e são alívio cômico. Tudo em Deltarune é muito leve, pelo menos até o final do capítulo 3, onde a gente encontra o personagem que está sendo apresentado lentamente desde o começo da história e montado para ser o grande vilão, o Cavaleiro Uivante. Meu Deus, que jeito foda de introduzir esse personagem. Ele aparece tentando capturar a Toriel, ele arranca os braços do Tena, e a Undyne aparece do nada e ele leva ela no lugar. Tem essa luta opcional contra o Cavaleiro que é ridícula de difícil, e você tem que fazer uma caralhada de coisa antes pra conseguir sequer lutar com ele. E olha esse design, olha quanta aura ele tem muita aura. Finalmente, Deltarune tem um antagonista de verdade, um personagem que eu não posso só dar as mãos e resolver todos os problemas com o poder da amizade. É um vilão recorrente que quer algo e que ativamente quer fazer mal pros nossos personagens. E você vê que isso afeta eles. A Suzy Deltarune sai da mentalidade de eu vou viver aventuras e me divertir, e fica, caralho, se a gente fizer merda aqui, as pessoas que a gente se importa vão morrer. E de repente, ela vira o melhor personagem da narrativa.
A Suzy já era muito legal, porque desde o capítulo 1 ela tava passando por esse arco onde primeiro ela achava que ela era do mal e que ela tinha que ser a vilã, para depois ela aceitar o fato de que ela era uma heroína e passar a apreciar o fato de que ela era importante para essa grande profecia. E aí, no capítulo 4, ela descobre que essa profecia na real é uma parada meio merda e ela fala que se foda, a gente vai lidar com isso juntos. E tem muita coisa tá esperando a Suzy, seja o relacionamento dela com a Noelle, seja o fato de que tanto o Chris quanto o Halsey estão mentindo pra ela. Tem muita coisa esperando essa personagem que eu quero muito ver como vai se desenrolar. E cada vez que eu vejo mais da Suzy, mais eu gosto dela. O fato de que ela treina com o Gerson e ela é essencialmente a Undyne desse verso é muito legal. Eu esperava muita coisa pra Deltarune. Isso não. A história faltava peso, faltava risco. E se a luta do Cavaleiro não te mostra que a gente tem isso agora, a luta do Titã mostra. É a definição de todo grande JRPG. Você começa indo pegar giz no armário com a sua colega de classe e 12 horas depois você tá lutando contra Deus. Eu não vou dizer que eu tô completamente vendido, porque o Toby Fox tá levantando perguntas pra fanbase e mergulhando a gente em dúvida há essencialmente uma década. A gente tá há uma década pra descobrir qual que é a do W.D. Gaster, pra descobrir qual que é o rolê de Chris, quem é o Cavaleiro e mais um monte de coisa. Os próximos capítulos de Deltarune precisam ser muito bons e a resolução dessa história precisa ser muito boa. Eu entrei no capítulo 3 e 4 pronto pra me decepcionar justamente por isso, mas agora eu comprei o jogo, agora a discussão é diferente. Eu paguei esses 80 conto não pelos 4 capítulos, mas pelos 7. E eu espero muito que o Sr. Raposa consiga me entregar uma história fechadinha, bonitinha e boa, que vale a pena usar os personagens de Undertale. Porque agora eles também estão começando a ter muito foco. Eu estou com medo, mas toda vez que eu duvidei do Toby Fox, ele me deu um tapa na cara e latiu pra mim. Eu acho que tudo que a gente pode fazer é esperar e aproveitar a jornada. Enfim, eu sou o Pinho. E muito obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado aos meus amigos Stone, Pompom Fofa e Percy, que me deram dinheiro. Valeu Carp e Morfeu, que me deram também. Tamo junto, ah lá ele. O Stone pediu pra eu jogar Skyrim e fazer um vídeo analisando o jogo um por um. Eu não vou fazer isso, cara. Para de me pedir pra jogar Skyrim, eu não quero. A Loura disse, ai, pênis, o que... brutal? Brutal. E o Percy me perguntou se eu gosto do Rock Lee. Eu diria que não, ou que depende, mas eu descobri que eu jogava um MMO de Naruto e que ele era da minha equipe. E, tipo, era um dos meus personagens mais fortes. Então sim, aparentemente eu gostava muito do Rock Lee. Se você quiser me dar dinheiro, você pode me dar R$2 e o seu nome aparece nos créditos do vídeo. E se você me der R$5, você pode fazer que nem esses otários e me mandar uma pergunta. E eu vou responder desse jeito aqui. E é isso, né? Eu percebi que eu tava levando os vídeos muito mais a sério do que eu queria. E isso tava me deixando muito empacado. No fim do dia, isso aqui é só realmente eu conversando com vocês sobre coisas que eu gosto muito e tentando criar pensamentos coesos. E aí, a parte mais legal pra mim é que eu posso jogar esses pensamentos no mundo e vocês interagem com as experiências de vocês e a gente acaba tendo um diálogo legal pra caralho. Se eu não termino os vídeos, não tem o diálogo. Eu gosto muito dessa parte de interação. Então, vamos voltar a ter vídeo toda sexta. Eu sinto saudade. Até semana que vem.